Eis que um homem entra numa pequena e misteriosa loja nos arredores dos lugares mais antigos de Madrid. O homem sente dores terríveis. Já tentei de tudo, diz ele para o boticário, dono do lugar e representante de uma longa geração de boticários. Percebendo a dor e o caos no qual aquele homem se encontrava, o boticário decide tratá-lo. Administra os primeiros remédios e falha. Tenta outra receita e novamente falha. Nenhum remédio parece surtir efeito no enfermo. Eis que surge a última solução, uma medida desesperada. No centro da loja, em uma mesa gasta e antiga, repousa um grande frasco. A etiqueta de identificação diz apenas o nome do peculiar remédio, Triaga Máxima. Pode não parecer, mas essa história, narrada por José Ortega y Gasset, é uma brilhante reflexão sobre a natureza das ciências políticas. E se toda forma de organização política estivesse fadada ao fracasso? E se toda a Constituição não passasse apenas de uma forma de tratar o doente desesperadamente quando nada mais parece funcionar? Neste vídeo, investigaremos, através de exemplos históricos e filosóficos, a evolução da ciência política, o caos nos governos dos homens e como, no fim de tudo, sempre precisamos recorrer à Triaga Máxima, esse misterioso remédio que explicaremos ao final do vídeo. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Se olharmos para o passado, independente do recorte histórico, iremos nos deparar com organizações humanas. Essas organizações, nas civilizações mais primitivas, já apresentavam alguma forma de sistematização nas relações que ocorriam dentro de um sistema fechado. No livro Uma Interpretação da História Universal, Ortega y Gasset faz uma brilhante análise da monumental obra Um Estudo de História, do britânico Arnold J. Toynbee. Essa obra, composta por vários tomos, é resultado de um esforço admirável de Toynbee em tentar tecer uma teoria/filosofia da história que analise o desenvolvimento e o sentido da história geral. De um trabalho tão grande, é justamente nos detalhes mais complexos, os das relações humanas, que encontramos as reflexões mais interessantes de Ortega. No centro de tudo, o homem, a vida humana. Apesar de não ser um historiador de formação, Ortega reconhece a importância de observar que o tecido fundamental da história é justamente o homem e aquilo que ele mesmo vai chamar de experiência de vida. Vejamos, o homem não vai somente vivendo sua vida, mas, ao passo que o faz, vai se formando nele, sem sua anuência nem premeditação, espontaneamente, uma ideia ou conhecimento do que é a vida. A língua usual cunhou uma expressão para denominar esse espontâneo conhecimento que o homem vai conquistando sobre o que seja a existência humana. Chama-o de experiência de vida. Essa mesma experiência vai modificar o homem nos mais variados níveis, mas de uma forma peculiar. Em outra obra, Ideias e Crenças, Ortega demonstra que o ser humano, na maioria das vezes, simplesmente não pensa ou conhece de onde vêm as ideias que conduzem a sua vida como um todo. Na verdade, é justamente nessa distinção entre o que são ideias e o que são crenças que toda a reflexão se forma. As crenças constituem a base de nossa vida, o terreno sobre o qual ela acontece, porque elas nos põem diante do que, para nós, é a realidade mesma. Faça um pequeno experimento. Escolha algum assunto que você tenha qualquer tipo de opinião. Você saberia me dizer exatamente como formou essa ideia na sua cabeça? De onde escutou, onde leu, se você refletiu sobre ela e a investigou completamente? Não irei dizer que tenho 100% de certeza que você não pensou sobre alguma coisa profundamente. Mas a realidade de nossas vidas é a de que raramente pensamos sobre todas essas ideias que acabam formando o nosso próprio ser. Essas são as crenças de que Ortega fala. São todas as coisas que contamos absolutamente, ainda que não pensemos nelas. A experiência de vida, neste caso, está exatamente aí. Nós vamos vivendo e experimentando as ideias e a própria realidade que já existia antes de nós sequer existirmos. Antes de chegarmos no assunto polêmico, a política, continuaremos usando o próprio homem como um exemplo prático de ideias, vícios e virtudes. Se já constatamos que nossa experiência de vida é formada por um terreno de ideias e crenças que já existem, o que vai acontecer com o homem conforme o tempo passa? Pense em uma bola de neve descendo uma montanha. Quanto mais desce, maior fica. Vai acumulando material, crescendo e crescendo. Assim é a vida humana. Todas as experiências geram um acúmulo de tudo aquilo que nos forma. E é claro, cada uma dessas experiências deixam as suas marcas próprias. Acontece que em certo momento da vida, e talvez você que esteja assistindo já esteja nele, o homem acha que já sabe o que é a vida. Ortega diz que a juventude vê a cara das coisas, e a velhice suas costas.
Tenha em mente que ter certeza, ou achar que tem, sobre o que é a vida gera algumas consequências, às vezes até amedrontadoras. Talvez a melhor ilustração disso seja o medo que os convidados do Abunjana sentiam quando ele lhes fazia a infame pergunta: O que é a vida? Mas o que tudo isso tem a ver com política? A resposta é simples: tudo. Se percorremos esse caminho é justamente para chegarmos no tema principal com o devido preparo. Vejam o que nos diz Ortega. Isso que acontece com a vida pessoal, este já ter tocado e escutado a melodia essencial dos modos de viver, tem algumas consequências de enorme importância na ordem coletiva. Porque isso que chamei de experiência de vida pessoal, por mecanismos que não me deterei agora a enunciar, amplia-se para a experiência de vida coletiva do povo a que se pertence. Agora saímos do nível pessoal e partimos para o coletivo. O que isso significa é que todas essas experiências de vida que tratamos até aqui exercem uma força dentro da memória coletiva através da conservação de costumes, cultura, ideias e crenças. Dentro do pensamento sociológico, essa ideia não é necessariamente nova. Durkheim, um dos maiores nomes da sociologia, falando sobre os chamados fatos sociais, nos alerta para a chamada força coercitiva. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existir fora das consciências individuais. Esses tipos de condutas ou de pensamento não apenas são exteriores ao indivíduo, como também são dotados de uma força imperativa e coercitiva em virtude da qual se impõe a ele, quer ele queira, quer não. Aqui Durkheim está falando especificamente da relação do indivíduo e sua relação com a pressão e coerção da sociedade. Como eu disse, Ortega sai do nível pessoal e parte para o coletivo, mas diferente do sociólogo, ele decide trilhar um caminho único que resultará na política. O exemplo escolhido por ele é o da Grécia e Roma Antiga. Dali sabemos que boa parte das formas políticas, ao menos em seus estados mais primários, surgiram. Mas Ortega não está interessado nas glórias e conquistas, e sim na miséria. O estado da alma dessas civilizações, quando tudo parecia estar dando errado, quando não havia mais estabilidade ou um chão firme, nos diz o filósofo, ocorreu quando tinham às suas costas, isso é, no passado, uma vasta e milenária experiência, tal como a experiência de vida que já analisamos. Acontece que esse passado se estendia para as formas políticas. Quando o declínio das civilizações citadas começou a ocorrer, elas já haviam experimentado, amado e sofrido todas as formas de vida e de governo. Para qualquer um que já leu Platão, o que eu estou dizendo não é novidade. Em A República, o diálogo sobre as diferentes formas de governo surge como uma das mais interessantes reflexões da obra. Ortega vai então dizer que, depois de Platão, Aristóteles modela ainda mais as expressões políticas, mas não necessariamente as reforma ou insere algo novo. Depois de Aristóteles, vem seu discípulo, Dicearco, que legou seu pensamento político para Políbio, que por sua vez legou para Cícero, o qual, Ortega diz, é a convergência de todo o saber antigo, porque este homem, apesar de ser político, tinha uma capacidade de reflexão incalculável. Aqui, senhoras e senhores, nos aproximamos de nosso tema. Toda essa experiência milenar, todas as experiências conjuntas que resultaram no saber antigo do Ocidente, vai compor três grandes imagens. A primeira é a de que toda forma de governo traz dentro de si um vício congênito. Isso significa que a corrupção e queda desta é inevitável. Dessa degeneração vem a segunda imagem. A instabilidade produz um levante, o qual, segundo Ortega, destrói a Constituição, a forma de governo e a substitui por outra. Depois por outra, depois por outra e assim por diante. Antes de pintarmos nosso terceiro quadro, é importante pensar sobre esse ciclo. É justamente dos grandes diálogos e reflexões desenvolvidos por mentes como as de Platão e Aristóteles que a questão de se encontrar uma forma de governo ideal vai ser trabalhada. Monarquia, aristocracia, oligarquia, democracia, todas possuem características conhecidas e, por consequência, vícios conhecidos. Os dois filósofos gregos dizem que essas formas de governos são dirigidas por ermatêmata, isto é, erros, desvios e pecados. Mas essa é, podemos dizer sem medo, uma visão aterrorizante e pessimista. Segundo essa conclusão temporária, teríamos de nos conformar com o desespero e a instabilidade eterna. Mas o homem, diz Ortega, não para. Mesmo doente, busca uma solução, uma cura, uma poção como a triaga máxima. Se aceitarmos os ciclos de falha, se admitirmos que toda e qualquer forma de governo e constituição está fadada ao fracasso eterno, admitimos também a inutilidade da ciência política. Mas há como contornar isso? Voltemos para Aristóteles.
Quando perguntamos a Aristóteles, como ele próprio se pergunta, qual é o propósito e o desígnio da ciência política, ele responde de um modo que, num primeiro instante, crerão que perdi o controle sobre mim mesmo e que me põe a falar com linguagem chula, quando vou apenas citar Aristóteles diretamente. Com efeito, Aristóteles, ao se perguntar sobre qual é o propósito e o desígnio da ciência política, responde não ser outro, senão encontrar os meios para conseguir a anastasia. A anastasia, neste contexto, significa estabilidade. O homem jamais desistiu, mesmo doente, mesmo quando parecia derrotado, porque busca essa estabilidade através de todas as experiências de sua vida e da história. Um pouco de monarquia, um pouco de democracia e um pouco de aristocracia. Assim começamos a pintar nosso terceiro quadro. Ortega vai dizer que dessa ideia surgirá a chamada Constituição Mista, citada tanto por Platão como por Aristóteles. Se você estava se perguntando desde a introdução do vídeo qual o significado de triaga máxima, finalmente chegamos. O homem chegou doente na loja do boticário. Todos os medicamentos foram tentados e todos falharam. O homem, na história do mundo, tentou diversas formas de governos e muitas vezes falhou. Eis que então o boticário decide usar a triaga máxima. Esse remédio, contou um boticário para Ortega y Gasset quando este viajava em Madrid, era ministrado quando todos haviam perdido as esperanças. Se tratava de uma mistura de mais de 70 tipos de remédios que eram misturados em uma só receita. O doente bebia aquilo e o que se podia esperar era que alguma coisa, talvez, funcionasse e o curasse. Triaga máxima foi inventada sob a desesperação, por se ter desesperado na medicina. Era o que, na ordem política, foi a Constituição Mista. No fim, há esperança. Talvez por uma característica intrínseca dos homens, a de buscar uma solução. Às vezes no desespero, e em outras realmente pensando, considerando as experiências do passado e do desenvolvimento da história. Se em certo momento deste vídeo lhe pareceu que a política era inútil ou útil, é justamente porque dentro do amplo panorama da história do homem, iremos nos deparar com as duas situações. Não é assunto deste vídeo os vícios e virtudes de cada tipo de governo, mas creio ser válido nos lembrarmos dos afrescos pintados por Ambrogio Lorenzetti. Nas alegorias do bom e do mau governo, o pintor italiano expõe, em diferentes afrescos, aquilo que considerava constituir um bom governo e um mau governo. Nelas, podemos ver o bom monarca com os diferentes tipos de dons e virtudes que resultam em um governante e um governo justo. O que a pintura nos ajuda a enxergar é que para cada virtude positiva, para cada dom que o monarca e o governo pode usufruir, existe um paralelo negativo, que pode e irá resultar em governos e líderes autoritários e cruéis. Com isso, surge a instabilidade, e mais uma vez, precisaremos da triaga máxima. Deixarei a reflexão final deste vídeo com vocês. A ciência política é inútil ou útil? Serve apenas para estabilidade ou para algo mais? Deixe a sua resposta aí nos comentários. E para aqueles que se interessaram pelo pensamento de José Ortega y Gasset, e eu tenho certeza que alguém vai se interessar, eu vou deixar na descrição o link das obras que eu citei aqui, mas também de outras que estão em promoção. E se você usar o código que está ali embaixo, você ganha desconto. Por exemplo, neste vídeo, a obra base, por assim dizer, foi a interpretação da História Universal de José Ortega y Gasset. A minha edição está devidamente surrada, porque eu gosto de conversar com os meus livros, mas assim, indico tudo do espanhol, e para aqueles que quiserem saber mais, entre no link do Instagram e eu tenho algumas lives gravadas sobre o pensamento de José Ortega y Gasset. Também deixarei outras lojas que vocês também ganham desconto. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, assista os outros vídeos, deixe o seu like e o seu comentário. Por hoje é só, e eu espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!